Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. O teu nome é grande. Esta semana semana passada, melhor dizendo, novamente, como sempre, vimos surgir certas polêmicas, às vezes de maior, ou às vezes de menor quantidade. Mas veio à baila uma palavra dita por uma cantora famosa que se converteu, cujo nome é Baby Consuelo, sobre o perdão. Concomitantemente, a minha igreja também estava abordando esse tema. E em oração a Deus, veio no coração também falar sobre o perdão. E um texto tão profundo que marca o meu coração é quando disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nós encontramos isso no livro escrito por Lucas, no capítulo 23, versículo 34. E o interessante é que Jesus, ao falar tais palavras, estava liberando perdão para pessoas que a última coisa que estavam pensando é pedir algum sentimento de perdão. Estava pendurado numa cruz, morrendo lentamente, agonizando, onde o seu sangue se esvaía completamente. E ainda assim, com tanta dor e todo sofrimento, ainda que as pessoas o execrassem naquele momento, o humilhassem naquele momento, ele ainda assim cuspiriam-lhe o rosto, enfim, debochavam dele. E a palavra profunda, lacônica, a frase lacônica dita por ele, testificado por Lucas, é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A grande verdade é que, por causa da nossa débil natureza, muitas vezes, para falar a verdade, a maioria delas nós perdoamos, mas perdoamos entre aspas, fazendo sempre uma concessão para liberar o nosso indulto. Muitos dizem que perdoam, mas para isso seu agressor tem que se humilhar e, com o ego inflado, acabam transformando aquele que suplica por perdão em um pobre coitado. E o fazem, na maioria das vezes, se valendo de sua estúpida hipocrisia, intimamente julgando-se melhor, quando na verdade todos nós somos falhos. Assim como o amor, o perdão é um sentimento com a mesma sublimidade. E como o próprio amor, ele também tem a obrigação de ser incondicional. Jamais pode ser avaliado de acordo com o que nos foi feito. Ele sim é o esmalte que ornamenta a nossa dignidade. O ser humano por si mesmo não tem a capacidade de portar consigo um sentimento tão sublime. Por sua natureza, na verdade, a sua natureza inviabiliza esta hegemonia. Sempre haverá um limite imposto onde a natureza humana acaba falando mais alto. Muitos até conseguem, inclusive liberam palavras significativas, mas de acordo com a gravidade do que lhe foi feito, a dor subjetiva é uma sombra constante, é um estigma que paira em sua memória. Nossa alma muitas vezes se compara a uma imensa e profunda lagoa, onde a superfície é límpida e amena, mas traz no seu recôndito todos os tipos de mazela que lhe forem impetrada, onde vai se poluindo de forma lenta e gradual, e de acordo com o que foi inserido em nossa alma, como águas poluídas tornam-se intragáveis. Em verdade eu vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como a criança, não entrará nele. Esse é um texto que nós lemos por Lucas, no capítulo 18, já no versículo 17. Certa vez eu assisti uma reportagem que me sensibilizou por demais. Tratava-se de uma mãe que a miúde espancava a sua filha. E quando o conselho tutelar, em uma justa razão, interveio, levando a criança provisoriamente, tal criança agarrou-se às pernas da sua mãe, temendo perdê-la. Mas uma outra reportagem, uma outra cena foi mais marcante e dolorosa ainda de se ver, pois o pai vendia os seus próprios filhos,
Chocou-me profundamente ver o pânico de um dos seus filhos quando estava sendo negociado por um repórter. Mais triste foi ver a alegria daquela criança quando percebeu que não seria mais vendido. Isso não foi aqui no Brasil. Na verdade, tudo não passava de uma encenação demonstrativa pelo jornal que estava pautando tal reportagem. Era para um documentário. Porque não temos a sinceridade, assim como também a pureza de nossas crianças. Elas não guardam mágoas, desconhecem o rancor. Sei que existem traumas que vêm da infância, terríveis efeitos sintomáticos que chegam a ser psicossomáticos, dependendo do caso. Vale a pena dizer que à medida que se perde a inocência, vai se forjando a autocrítica, a avaliação que delinea o ego por cada pessoa, forjando a prole de sua essência, sem deixar de se lembrar que a verdadeira essência do ser humano que a verdadeira essência do ser humano já vem adulterada desde o ventre da sua progenitora e se acentua em uns mais do que se acentua em outros. Também é sempre bom salientar que somos efêmeros, perecíveis e orgulhosos seres humanos. Supervalorizamos a nossa autossuficiência, arregimentando-nos, mas e o coração? Está ele incólume das agruras impostas pela vida, ou estaria ele incólume das agruras impostas pela vida? Todo ser humano busca sempre algo a mais para completar as suas limitações, seja com ideologias, filosofias, até na própria teologia. O homem está sempre em busca de algo que supra suas frustrações. Enfim, ele busca incansavelmente uma válvula de escape. Há em cada coração uma necessidade indiscutível de crer em algo que seja lá o que for. Eu particularmente creio em Deus. É subjetivo, eu sei, mas é nesta força que eu pauto as minhas condições e busco a capacidade de gerar em mim o perdão incondicional, sincero e verdadeiro. Pois por intermédio do amor de Jesus Cristo, se alguém vier a me ferir, quanto maior for esta ferida, maior será o bálsamo oferecido por ele. E esse bálsamo somente não terá o efeito desejado se eu preferir nutrir um sentimento nocivo de retaliação ao que me foi feito, agindo de forma egocêntrica. Enfim, eu não estou com isso afirmando que se deve isentar judicialmente a quem nos ferir, se o delito for passivo de uma ação penal. Nós sabemos que em Romanos tem um texto que fala a esse respeito, no capítulo 13, a partir do versículo 1 ao versículo 5. Mas aqui a questão é outra. Como eu disse, a questão é subjetiva, pois o perdão, como disse Philip Yancey, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. E já que falei sobre Philip Yancey, por que não me lembrar também de algo que é atribuído, uma frase que é atribuído a Shakespeare, onde ele afirma que guardar mágoa, ódio, rancor é como beber veneno e desejar que a pessoa morra. Por falar nisso, que Deus perdoe esses cães que sempre atrapalham os vídeos, para que eu não fique revoltado com os próprios animais irracionais. E que eu não seja tão irracional, mas para o meu próprio bem sempre encontre lugar no meu coração para liberar o perdão.